Vou parar de beber. Esse rolê vai ser o último. A partir de amanhã é shot matinal, suco verde, meditação todo dia. Chega de doce, noites viradas, álcool, drogas e rock and roll. Agora vai ser atividade física, alimentação e terapia. Ai, mas só se vive uma vez, né? Se eu não beber agora, eu vou beber quando? Mais velha com a ressaca me derrubando por dias que não vai ser, né? Mas também, se eu não começar agora, vai ser mais difícil eu começar depois. Escuta, tem como eu ser natureba, saudável e espirituosa e ainda assim beber todas no rolê? A crise da vida saudável confronta em muitos nossos hábitos sociais e etários. E muitas vezes leva a gente para uma gangorra que oscila entre a bitolagem saudável e a inconsequência de ações prejudiciais para a mente e para o corpo. Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise. E você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Julia Salvatore, criadora desse podcast. E antes de eu apresentar quem vai entrar e sair dessa crise comigo, eu preciso anunciar que a gente tá de carinha nova. O Tô em Crise está sendo gravado em um novo estúdio que para marcar essa nova fase do podcast. Então, se você ainda não viu os outros episódios, corre lá, dá uma fuçadinha pra você ver como era e como tá. E depois vai lá no meu Instagram, @_JuliaSalvatore, e me contar o que você achou. E agora sim, devidamente apresentado esse novo espaço, eu vou chamar a pessoa que vai entrar e sair dessa crise da saúde comigo. Ela é naturóloga, ela é criadora de conteúdo e ela é minha amiga também, Fabi Timinski. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Ju. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, sou fã já do podcast, escuto toda semana, como eu estava te falando. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ai, eu fico feliz de você estar acompanhando. Me dá uma sensação de que eu não tô sozinha nessa. Não tá. E, Fabes, primeiro de tudo, pra gente estar na mesma página aqui, quem tá ouvindo a gente, o que é a naturologia? Tá. Naturologia não é muito conhecida ainda, né? Então, toda hora, assim, o que eu sempre preciso dizer é explicar o que é naturologia. E, as pessoas perguntam, natura o quê? Não é já um negócio conhecido na nossa área, assim. Mas, basicamente, é um conhecimento da área da saúde, né? Onde a gente busca olhar o ser humano na sua integridade. Então, se tu chega no meu consultório, por exemplo, eu vou te perguntar da tua vida, das suas questões físicas, questões emocionais, questões mentais. E até, nem todo mundo trabalha com essa parte, mas questões espirituais, né? Então, a gente vai olhar para a pessoa com uma visão multidimensional, digamos assim. E a gente tende a olhar mais pela visão oriental do que a visão ocidental. Como aqui a medicina, né, brasileira, enfim, do Ocidente. Uhum. E aí a gente usa práticas integrativas e complementares, conhecidas como práticas naturais, como florais, aromaterapia, acupuntura, coisas do tipo, para daí tratar esse ser humano de uma forma holística, né? Legal. E, Fabes, como que vocês desassociam, fazem esse caminho de desassociar a naturologia dessa pegada mais natureba, good vibes, que pode, para muitas pessoas que são céticas, ser um empecilho, né, para chegar até vocês? Com certeza. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Se você pudesse falar uma crise da naturologia hoje em dia, acho que seria essa. Legal. Porque tá mudando muito do que quando começou. Acho que a gente tem 23 anos aí de naturologia no Brasil. E as coisas estão muito diferentes. Os naturólogos que se formaram há 10 anos atrás são muito diferentes dos naturólogos que estão se formando agora. Então, a gente tem muito mais evidências hoje em dia, a gente tem muito mais um viés científico. Legal. E principalmente porque eu acho que os naturólogos mesmo foram percebendo que a gente tem que se encaixar nesse mundo, né? Da medicina, do tradicional, do que as pessoas já conhecem e confiam. Então, por isso, eu acho que a gente tá evoluindo nesse sentido. Tá, e até com mais base na ciência, que nem você falou, com estudos, certeza. Com pesquisas, etc, né? Que é um pouco... Dá um pouco mais dessa segurança pra gente. Exato, hoje em dia não tem como. Como é que você vai falar, usa esse aqui, toma todo dia esse negocinho aqui e eu não tenho nada pra te provar que isso funciona. Além de um conhecimento ancestral, vamos dizer não, assim. Claro, é muito importante essa parte que tu tocou, assim. A gente tem um conhecimento ancestral, por exemplo, medicina chinesa, medicina ayurvédica, e a gente não pode menosprezar isso também. Que são medicinas orientais, pra quem não conhece. E milenares, né? Então, não dá para menosprezar um conhecimento desse. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muitos estudos já, tem muito caso clínico, tem muita experiência clínica, né? Dos naturólogos e de outros profissionais que também trabalham com essas medicinas, né? Legal.
E aí, então, Fabes, me conta, qual é a sua maior crise de hoje? Então, acho que a minha maior crise no momento é conciliar, assim, a minha vida Fabiana PF com minha vida Fabiana PJ. Nossa, Então, eu imagino. o trabalho e a vida, assim. Tá sendo desafiador, assim. Hoje você atende como naturóloga e você também produz... A Fabi tem conteúdos muito legais. Passa o arroba, Fabes. Fabi Tyminski. Tyminski. Tá. E eu trabalho em consultório, atualmente atendo mais online, até porque eu moro num lugar meio fim do mundo, assim, né? Moro lá no interior de Santa Catarina. Então, atendo bastante online, atendo gente do mundo inteiro. Também tenho um consultório lá. E eu, na verdade, tô finalizando a faculdade, né? Tô no meu período de estágios. Mas uma coisa legal, que naturologia, ela é por certificação. Então, conforme você vai passando pelas matérias, tu pode atender. Então, eu aprendi sobre aromaterapia. Tô formada em aromaterapia. Aprendi sobre acupuntura. Tô formada em acupuntura. Como se fosse. Né? Tu não é, né, naturóloga completa ainda, mas agora no período de estágio, tô, assim, pra me formar. Então... E aí, como tá a crise agora? Tamo indo, assim, tá sendo muito corrido, né? Conciliar trabalho com vida de Instagram, com vida pessoal, né? Vida pessoal quase inexistente nesse momento. Mas assim, tamo indo, tamo caminhando. E aí, entrando agora na crise desse episódio, eu já vou dar a claquete aqui, que minha voz tá péssima. Quem ouve os outros episódios vai perceber a diferença, mas porque o fim de semana foi intenso. E aí a gente já entra no assunto desse episódio, que é como a gente manter esse equilíbrio de uma vida saudável, de uma vida mais natural, e ainda assim sair no final de semana e pisar, pôr o pé na jaca, né? Que é o que acontece, acho que a maioria das pessoas, ainda mais nessa idade, assim, entre 18, 25, 30 anos, né? Uhum. Você, como profissional da saúde, Fabes, o que você acha disso? Se existe como balancear os dois, viver normalmente dia a dia e no fim de semana... Eu consigo ser uma pessoa, me considerar uma pessoa saudável, sendo que eu mantenho uma dieta super saudável durante a semana, faço shot matinal, medito, não sei o quê. Chega final de semana, eu bebo todas, eu saio, né? Que eu acho que é uma vida que, pelo menos eu vivo muito, é uma crise que eu tenho super, que às vezes pelo social, né? Ainda mais que hoje... Eu acho que isso tá mudando, mas hoje, querendo ou não, o social sempre é em torno de uma mesa que você vai beber, que você vai pedir uma porção de alguma coisa frita, que a gente sabe que não é melhor pra nossa saúde. Você vai dormir mal, né? Você vai dormir tarde. Então, como a gente balanceia isso? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre friso muito, quem me segue no Instagram já vai saber, já vai lembrar disso, assim. Para as minhas interagentes, eu falo muito isso também, que é saúde é individual. Então, pode ser que uma pessoa viva super bem, bebendo todas no fim de semana. Pode ser que acorde na segunda-feira impecável, tranquila, siga a vida normal. E pode ser que uma pessoa beba uma cerveja no fim de semana e na segunda-feira esteja imprestável. É muito individual. Cada corpo é um corpo. E até, né, a gente estava falando das medicinas orientais. Nelas a gente vai falar dos tipos de constituição, né? E por que cada um é do jeito que é. Tá. Então, eu acho que o ponto, assim, é individual. Então, você tem que se conhecer, entender como o teu corpo funciona e aí ver os teus limites. Porque, assim, tem como. Sim. Mas não quer dizer que tu vai ter uma vida de qualidade nessa semana seguinte. Né? Não quer dizer que tu não é saudável, né? Porque tu tá balanceando. No final de semana você faz, né? Toma os teus álcoois, come as tuas porcaria ali, mas durante a semana come bem, tem uma vida equilibrada, dorme bem. Mas isso vai ser muito do resultado que você sente no teu corpo. Pra mim, isso é a saúde. Eu ia perguntar pra você, como é que você experiencia isso? Sendo uma profissional da saúde, eu vejo que você tem um lifestyle super saudável. Como que você lida com isso? Como que você tem essa crise? Acho que você me contou que você não bebe, né? Não bebo. Antes da gente entrar aqui. Não é que eu não bebo nunca, sabe? Eu bebo, sei lá, no Natal tem um vinho, eu vou beber. Se um dia eu quero beber uma cerveja, eu vou beber. Mas assim, eu inclusive não bebo mais porque eu já bebi. Porque eu já tive muito essa crise na minha vida. Ressaca moral, acordar estragado. Exato. Conhecemos bem. Exatamente. E assim, eu passei por momentos da minha vida onde piorava muito a minha saúde, principalmente mental. Todo esse quadro que você falou, assim, tanto a questão social, de amizades que eu já vi que não eram mais aquilo, sabe? Que eu não queria mais me envolver tanto. E eu via que eu tinha que estar naqueles lugares por causa daquelas pessoas. Tá. E aquelas pessoas me levavam a ter comportamentos que eu não me sentia bem fazendo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que o social,
é difícil você dissociar. Claro que a gente tá tratando aqui de um quadro, de uma relação com a bebida mais comum, né? Normativa, não de uma relação de alcoolismo ou qualquer coisa do Sim. tipo. Acho que essa claquete é sempre importante a gente colocar. Mas sempre tem uma relação social, né? Porque eu acho que a Sim. porta de entrada pra essa vida sempre é uma porta de entrada meio. Ah, você vai beber porque você quer ficar mais sociável, você quer se soltar. Então, muitas vezes, eu já passei por esse momento, tenho amigas que passam por esse momento, que é tipo, eu não socializo se eu não estiver bêbada. Tipo, eu sinto que eu sou muito mais bem aceita socialmente se eu estiver bêbada, porque eu fico mais relaxada, fico mais descontraída. E, tipo, como que... Porque você mesma falou que você, no momento que você parou de beber, ou diminuiu o quanto que você bebe, você se afastou de certos núcleos de amigos. Com certeza. Será que esse é um movimento que a gente precisa fazer? Porque eu fico me questionando, será que a gente consegue manter os ciclos de amizades? Porque muitas vezes não são pessoas que não têm necessariamente a ver com você. Porque Sim. elas bebem ou porque elas fazem rolês que proporcionam isso, né? Mas será que a gente consegue ter a força de vontade de ir num rolê e ser a única pessoa sóbria? Ou será que a gente precisa fazer isso, né? Então, exatamente, esse é o ponto, assim. Você não precisa parar de beber se você não quer. E se isso não tá, assim, influenciando enormemente na tua saúde. Não tem problema tu ir fazer no final de semana, mas tu ter uma vida com constância fora dali, né? Tu cuidar dos efeitos colaterais que isso vai te gerar. Mas assim, o que eu te falei, no meu caso, eu percebi que eu não queria estar com aquelas pessoas. E que eu precisava beber pra estar com aquelas pessoas. E aí, como é que você fez? E aí, eu só me afastei. Foi de boa? Não, claro que não, foi super difícil. Conta disso, cara. É aí que eu queria chegar. Conta pra mim como é que foi. O que foi, assim, mais tranquilo foi porque foi um pouquinho antes ali da época da pandemia. Então, depois, né, a gente passou o tempo em casa, e aí a vida social ficou um pouco diferente, né? Mas, assim, foi difícil no começo, porque esses grupos sociais, você tá inserido neles, você faz parte, as pessoas te chamam pra continuar indo no rolê e pra interagir, querem ficar com você. E como é que você vai dizer assim, então, eu não quero sair com vocês porque vocês despertam comportamentos estranhos em mim. Não tem Pesado, né? Não dá. Esse papo não rola. Então, eu acho que sim, pra mim, foi me afastando aos poucos. Tá. Algumas pessoas vão reagir de uma forma, outras pessoas não vão ligar, vão entender, vão respeitar o teu momento, mas outras pessoas vão vir falar com você, vão falar, o que é isso? Por que tu tá se afastando? O que tá fazendo? E foram falar com você? Sim, algumas amigas foram. Mas assim, não é isso. Não é que eu simplesmente parei de falar com todas. Não, continuei falando, continuei vendo na faculdade depois também, porque eram amigas de faculdade. Mas não tinha o mesmo apego que eu tinha antes. Eu me fiz, assim, me distanciar nesse sentido mais emocional mesmo. Entendi. Não quer dizer que não são pessoas que eu converso, que eu troco até hoje. Mas às vezes a gente tem que cuidar onde a gente coloca o nosso afeto. Mas você sente que tinha uma relação direta. Você precisou, pra você parar, você precisou se afastar de pessoas que só, eram esse tipo de amizade, assim, né? No meu caso, sim. Porque eu vi elas mais como uma amizade que me levava pra aquele lugar do que outra coisa. Porque, por exemplo, eu também tenho amigas muito queridas, enfim, da nossa época até de escola também, que também estão nesse mundo, que saem, que bebem fim de semana, mas a gente tem interesses em comum antes disso, sabe? Porque tem amizades que tu conhece no rolê. E é difícil desassociar depois. Eu entendi. Né? Eu acho que é muito engraçado, porque a gente entra num outro assunto que é as caixinhas que a gente coloca as amizades. Que aí acho que é uma pauta para um outro episódio só de crise de amizades, mas que é um pouco aquilo, né? Você tem os amigos que você sabe que são pra fazer um rolê mais de boa, ou tem aqueles amigos que são bem família, que vão nos jantares, almoço de família, tem os amigos que é só de rolê, tem os amigos que são pra tudo. Sim. E eu acho que é difícil quando você percebe que você tem que se distanciar de certas pessoas que você gosta, porque elas proporcionam elas te distanciam desse estilo de vida saudável, vai. Vamos dizer assim. Pode ser. Eu acho que, sabe o que é até melhor a gente pensar? Ao invés da gente pensar que a gente tem que se afastar de quem não compactua com um novo ideal de saúde pra gente, é a gente achar outras amizades que compactuam. Porque aí tu pode continuar tendo contato com essas pessoas, não tem problema. Elas não são pessoas ruins porque elas bebem ou que elas têm um hábito diferente de você. Né? Eu ia até falar, e você falou desse conceito de saúde, esse novo conceito de saúde pra você, né? Já que a gente tá falando aqui, né, tem como eu ser saudável e mesmo assim beber todos no rolê, o que é ser saudável nesse caso, né? Tipo, você que estuda bastante sobre saúde, eu sei que hoje a gente tem esse imaginário, né?
De, tipo, aquela cena bem Pinterest, né? Acordei, tomei um shotzinho Pois matinal, um café, não sei o quê, fiz o meu alongamento e tal. Mas qual que é esse conceito? Como a gente conseguiria delinear essa saúde geral, né? Que eu sei que tem saúdes, né? Cada pessoa tem esse... Isso. Eu acho que assim, o que eu percebo como padrão pra mim, vou falar da minha experiência mesmo como saúde. Antes de começar a fazer a faculdade, eu não pensava muito sobre saúde, não pensava muito o que que era ser saudável. Eu só tinha na minha cabeça que eu precisava ser saudável, mas eu não sabia o que que era isso. Legal. E hoje em dia eu vejo que é você ter disposição, Tá. você ter propósito, é você estar bem com as pessoas que estão ao teu redor, porque é o que eu falei, saúde emocional também influencia muito na nossa saúde até física. Oh, Então, é você estar se sentindo pleno na sua vida. Claro, vai ter dias que você não vai estar muito bem, vai ter dias que você vai precisar descansar, ou você vai ter um resfriado. Isso não define a sua saúde. tá. O que eu acho que define é um aspecto maior, assim. Mas é que é bem individual também. Sim. É você ter esse bem-estar, ter essa qualidade de vida. É você tomar as decisões por você. Tá. E aí, a gente entra também no aspecto de autoestima. Autoestima, pra mim, tá 100% ligada com saúde. Com a saúde. Porque aí você consegue dizer, não, eu não vou nesse rolê porque aí me faz mal. Entendi. Ou eu vou porque eu preciso disso, entendeu? Sim, porque eu acho que não é tão linear, né? Você pode ter coisas que são super boas pro seu corpo. Mas pra mim é muito isso. Eu vejo associada muito ao equilíbrio também. E você perder o equilíbrio faz parte de uma vida equilibrada, né? Verdade. Você, se não, o que é? Você vai ficar sempre no... Não, não faço nada fora da minha dieta, eu não quebro meus horários, etc. Isso não é, pra mim, isso não é o equilíbrio. Isso Não. seria o lado oposto que é o da bitolagem, que eu falei, né? Que bitolagem eu nem sei traduzir, eu coloquei isso na introdução, mas nem sei definir. Mas é aquela coisa muito Uma rigidez, cabeça fechada, assim, né? exato, é. E eu acho que você ter momentos sociais, por isso que eu acho que essa pauta é tão importante, porque é isso, às vezes você perdeu o seu equilíbrio, né? Você sair no final de semana e fazer coisas que não estão associadas à sua rotina saudável, pode fazer parte de uma vida saudável, né? Com certeza. E acho que é isso, assim, o que você falou, não é linear. Então, não é todo dia que você vai conseguir fazer tudo de um jeito perfeito, né? E isso é perfeito pra você, entendeu? Porque você tá fazendo do seu jeito, das coisas que você precisa, né? Que até tua alma precisa, sabe? Às vezes, Lógico. não tem como, a gente nós não somos robôs, assim, a gente não tem como repetir todo dia a mesma coisa. Claro que tem pessoas, né, por exemplo, na Ayurveda a gente vai falar, tem um dosha que se chama Pitta. Dosha é um tipo de... É uma constituição. Constituição é como se fosse tipos de pessoas. Tipos de pessoas, Tá. isso, exatamente. Que são pessoas que precisam mais de horários, que são mais certinhas e etc. Mas não quer dizer que a pessoa não pode ter uma mudança ali na rota dela. E Tá. que isso não é saudável pra ela. Mas tem pessoas que são mais de um jeito, tem pessoas que são mais de outro, né? Sim. Mas essa rigidez, eu acho que ela também atrapalha muito a nossa saúde mental, assim, sinceramente. De você porque... ser. E você faz como? Você que não bebe, como é que é você lidar com essa falta de rigidez? Tipo, Então, assim, eu não sinto como se fosse uma rigidez, porque eu disse pra você, né? Não é que eu nunca bebo. Se eu sinto vontade, eu bebo. Eu só não bebo muito. Porque, principalmente também, isso se liga com a saúde mental pra mim. Por causa, eu tinha muita crise de ansiedade. Eu descobri recentemente também que eu tenho TDAH. Então, é uma das coisas que é piorada pela bebida. Então, eu evito ainda mais depois desse diagnóstico. Porque eu sei o quanto pode piorar, né, a minha condição. Então, eu tenho motivos pra não fazer isso. Tá. Entende? E quais seriam? Porque eu acho que é legal você entrou nesse assunto, eu coloquei o álcool aqui como um vilão, né? Não um vilão, mas um antagonista à vida saudável, porque a gente tem evidência, assim, estudos, matérias, Sim. enfim. Acho que é quase comum as pessoas já saberem que álcool não é um negócio que vai te fazer super bem em excesso, né? Em Mas excesso, numa exato. quantidade ok, é aquilo. Eu acho que daí talvez ele entre mais no fazer bem pra saúde mental, né? Tirando o vinho, que eu acho que o vinho O tem... vinho, isso. Tem propriedades melhores pra saúde, assim, né? Tem Mas- antioxidantes, Então, e aí eu acho que é legal ter esse pensamento do equilíbrio, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu entro muito naquela crise que eu falei lá no começo. Tipo assim, se eu não for aproveitar de beber e encher a cara agora, provavelmente mais velha que eu não vou. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico nessa outra crise de pensar, puta, mas se eu parar agora vai ser mais fácil, mais velha, parar. E aí você fica nessa oscilação, porque é isso. Hoje em dia tem... Lógico que você pode mudar o seu núcleo de amigos, mas a maioria das pessoas convive com amizades que assim, se tem rolê, tem bebida. É difícil você imaginar, conceber, não, vamos sexta-feira na casa do fulano
jogar um baralhozinho e não ter uma Não ter cerveja, não ter um... Não vou tomar kombucha, vou tomar um suco. Com certeza. Ninguém- Eu tomo kombucha. Vou tomar kombucha. Então, A gente vai, tem um pub perto de casa, assim, que é onde a gente vai, assim, porque lá onde eu moro não tem muita coisa. E é de cerveja artesanal, assim, e tem kombucha. E eu tomo kombucha. tá vendo? Talvez Mas, achar essas assim, substituições, né? Pra mim, é como se... hoje em dia eu não me importo, sabe? Eu não me importo se as outras pessoas estão bebendo e eu não tô. Assim, eu não sei, parece que eu tô em outro lugar da minha vida. E Um quando lugar... você se importava? Quando me importava, eu não conseguia, eu sempre bebia, né? Você Mesmo... acabava bebendo. acabava cedendo, porque o que é importante? A gente quer pertencer naquele grupo, a gente quer estar, né, naquele núcleo, a gente quer ser igual. Ainda mais quando a gente é, sei lá, novo no lugar, enfim. Nossa, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque é por isso que talvez tenha essa associação, né? Se distanciar dos eventos que te fazem ir pra isso, porque a gente quer pertencer, e é muito difícil, é muito mais difícil você estar num ambiente, é que nem quando você não pode comer alguma coisa, ou quando você não pode, você acaba evitando esses ambientes, né? E como é que você, depois, como é que você se reintroduziu, vamos dizer assim? Pra Esses ambientes. em rolê que rola bebida Assim, a rodo e eu não vou muito, pra ser bem sincera. teve que cancelar. Porque assim, eu acho que eu tô num outro momento de vida. Por mais que eu, né, tenha 23 anos ainda, eu já trabalho, então eu acordo cedo, eu faço exercício cedo. E não é Você nem tem a por- vida Pinterest, sabia? É o Reels do Pois Instagram perfeito. não, assim, mas é porque... não é nem porque eu pensava assim, eu preciso dessa vida, eu preciso ser saudável. Tá, Mas foi conforme eu fui experimentando que eu falei, cara, isso faz muito bem pra mim. tá, Esse é aquele meu equilíbrio que eu falei, sabe? legal. Aquilo, o que me faz sentir bem, o que me traz o bem-estar. E eu percebi que era essa a vida. Porque antes eu me sentia muito mal, me sentia muito triste sempre, sintomas depressivos, sabe? Minha autoestima era assim, ó, no pé. Era muito ruim. Então eu não vivia feliz, eu não vivia uma vida boa. Mas assim, se você tá vivendo uma vida feliz, da forma que você estiver vivendo, cara, eu acho que é maravilhoso. acho que- Faz bem pra você. Eu acho que envolve muita reflexão também nisso, né? Porque eu fico pensando o quanto, às vezes, quando você tá eu tive uma fase pós-pandemia, assim, que eu tava muito mais... eu tava bem diferente, eu tava num padrão muito mais, assim, de sair de quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, que pra mim é muito, tá, gente? Porque tem gente que sai de segunda a segunda. Sim. Mas eu percebia que eu não tinha... Eu tava tão fora, assim... que eu sinto isso ainda hoje, quando eu bebo muito, quando eu tenho um final de semana muito intenso, assim, de beber e de social, etc., que eu fico muito fora de mim, assim, até pausar pra fazer essa reflexão de, tipo, eu tô vivendo uma vida que eu gosto, assim, porque às vezes você vai no pequeno, tipo assim, eu bebo de sexta, aí passa a semana eu tô bem, aí outra sexta eu bebo. Quando vira semanal, já é um hábito, né? Sim. Semanalmente. Querendo ou não, você não faz essa reflexão de, tipo assim, putz, será que é isso? Será que isso tá... Porque às vezes você não associa, né, que pode ser, putz, essa falta de concentração, essa sensação ruim, aérea, etc., pode estar pode associada ser a um isso. final de semana de Exato. falta de sono, E bebedeira. aí que entra aquilo que a gente tava falando no começo, de autoconhecimento, de autoobservação, de fazer terapia, né? De você se consultar com alguém que possa olhar pro teu quadro e falar assim, tu já pensou em ou reduzir aqui, ou você acha que isso influencia naquilo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ver, é aquilo. Pra você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Então, a gente às vezes precisa dessa mãozinha. A gente precisa de uma autoobservação mais aprofundada pra entender se aquilo tá funcionando pra gente. Sim. Porque muitas vezes a pessoa nunca pensou sobre algo, sabe? As minhas interagentes às vezes chegam no consultório e eu trago uma reflexão assim pra elas e elas dizem, nossa, nunca pensei sobre isso. Vou levar pra casa e vou refletir. Nunca pensei. Eu acho que é até legal pra pessoa que estiver ouvindo a gente agora fazer essa reflexão dessa relação com a bebedeira, né? Porque a questão inicial era, é possível a gente ter essa relação, eu ser saudável e ainda assim beber todas no rolê? E eu acho que volta pra questão do equilíbrio de novo, que é você, primeiro de tudo, fazer essa reflexão de, tipo, tá, como é que tá essa relação? Tipo, eu tô bem, eu tô saindo bem disso? Sim. Porque esse é o primeiro passo, porque depois fica mais difícil, a partir do momento que você percebe que não é. Tipo assim, você deu essa pausa pra refletir. E aí você viu que, putz, não, é realmente essa vida, assim, de muito intensa, sei lá, não é só, porque eu falo rolê, porque tem rolê que, né, tem programas que você faz que não envolvem álcool, não envolvem drogas, drogas, rock and roll. Mas a gente também pode estar falando, né, de comida, de relações e tudo de nesse tudo, sentido, exato. né? E aí, depois que você faz a reflexão, que é o primeiro passo,
tem um mundo de outros passinhos que você precisa dar pra perceber isso, assim. Eu percebo que, seja as amizades, sejam relacionamentos, tipo, amorosos, tudo que você estiver fazendo começa a dificultar um pouco você ter essa força de vontade de perceber, tá, não quero. E agora, eu vou ter que descobrir novos amigos. Porque às vezes você tá em volta de um ciclo social que só se encontra pra isso, né? E aí cabe a você, de repente, fazer essa proposição de, vamos fazer um negócio, sei lá, vamos pro parque, tomar kombucha. Tomar kombucha. Jogar uma bola, sei lá, fazer alguma coisa que não envolva. Ou até, né, talvez não precise mudar tanto, assim, tipo, tem kombucha, mas também tem álcool. Então, galera, experimenta isso aqui que eu fiz. Né? Fazer tipo, um kombucha. Fazer um kombucha dá uma balanceada, assim, porque né, nem tudo precisa ser 880. E nesse caso aí de autoobservação, eu acho que também vamos com calma, né? Tipo, observa primeiro. Você não precisa fazer nada sobre isso ainda. Então, olha, pensa como é. Às vezes pode ser um pouco doloroso, né? Tipo, Sim. tu fala assim, eu vou me observar. Muita gente tem muita dificuldade de olhar pra si. Porque às vezes tem muita coisa ali que a gente não conhece, cada um tem uma história, né? Total, e envolve, a gente falou disso, de tapar um buraco, né? De tapar o buraco. Que eu acho que o álcool, não só o álcool, mas qualquer tipo de vício em excesso, isso pode ser, cara, de tudo. Celular, Sim. que nem a Fabi me mandou um post que tinham várias, né, buracos tapados com álcool, com cigarro, com celular, com Relacionamentos. Enfim, até relacionamentos, etc. Que é assim, que buracos que a gente tá querendo tapar com esses excessos, né? Que vai pra além do álcool, vai pra tudo, né? Tipo, tudo que tá. E não só acho que em excesso, mas tudo que você se apega, né? A gente teve um episódio sobre desapego, né? Tipo, tudo que você se apega muito, talvez sinalize um buraco ali que você tá querendo tapar com esse comportamento, né? Exato. E aí, às vezes, você se pega não gostando desse comportamento que você tá reproduzindo, mas você também não sabe outras formas de lidar com esse buraco. Total. Então, é muito importante você conhecer, você tirar o band-aid de uma vez, porque depois vai ficar mais fácil, cada dia vai ficar mais fácil. E é isso, você precisa de um acompanhamento, busca um acompanhamento, mas faça esse processo. Pra você não ficar vivendo por coisas que você não tá fazendo por você, sabe? Você tá fazendo só pra tapar um comportamento, não sentir uma dor. Não é porque você gosta de álcool, é porque você precisa tapar uma dor. Então, daí tem alguma coisa errada. Né? Entendi. Eu acho que o excesso pode ser uma pista, né? Pode. Porque já que você já falou de arrancar o band-aid, vamos arrancar o band-aid dessa crise e começar agora. Porque eu acho que é isso, a força pra olhar pra isso pode ser difícil, né? Como é que você sugeriria esse começo? Tipo, será? Chegou interagente pra você falando, Fabi, não gosto, eu tô percebendo agora, tô começando a me questionar sobre esse hábito. Porque às vezes é um movimento, né, de se questionar. Isso. Eu acho que o primeiro movimento é esse mesmo, é falar, é botar pra fora. Nem que você, sei lá, você não quer falar com alguém, escreve, desenha, faz o que você faz de melhor, assim. Tá. Mas admite pra você que isso é um problema, se é, né? Ou admite que não é. Realmente olha e fala, não, acho que não é um problema. Mas admita a verdade. E, no fundo, todo mundo sabe a verdade, né? Todo mundo sabe por que tá fazendo as coisas. Mas, às vezes, a gente não quer olhar. É difícil, essa relação interna. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, assim. Olha mesmo. Olha e queira ver, sabe? Porque aí as coisas podem começar a acontecer, podem começar a se desenrolar. E qual que pode ser uma pista, assim, interna de, tipo assim, por esse caminho não é tão bom pra mim? Além de você... Porque, às vezes, é aquilo, você tá tão anestesiado com as coisas, com a vida que você tá levando, que você não consegue nem perceber quais são esses fatores que estão te tirando dessa vida saudável. Mesmo que seja, tipo assim... A bitolagem, que eu falei, que é o outro extremo, né? Às vezes você tá tão bitolado que você não percebe que aquilo não é saudável. Como que pode ser, talvez, sinais? Olha, sinais é difícil, porque eu acho que é muito individual daí. Porque a gente pode tanto estar falando de bebida, quanto tá falando de comida, relações. Total. Mas eu acho que talvez um bom sinal é você não estar se sentindo 100% feliz e realizado. Tá. Sabe? Porque eu sempre digo isso para minhas interagentes, que a gente tem que ser feliz na vida. Se a gente não tá sendo feliz, tem alguma coisa errada. Claro que tem fatores sociais, né? O mundo tá acabando lá fora, mas a positividade é um fator intrínseco, sabe? Que então, é como se fosse um calorzinho que você sente. Isso. Porque a felicidade é um conceito bem abstrato. Isso, felicidade no sentido, assim, de qualidade de vida, um bem-estar. Não se sentir, assim, todo dia depressivo, todo dia mal, sem propósito de vida, odeio o que você faz. Aí, realmente, alguma coisa tá errada. Sim. Né? É que é muito sutil essa diferença, né? Depois que você percebe, aí como que seria...
eu acho que talvez uma ajuda profissional seja o caminho, né? De você Com tentar. certeza. Porque sozinho dá pra fazer esse movimento Sim. já, né? Mas Sim. talvez você buscar alguém que possa te ajudar com isso, até para entender, porque eu acho que esse conceito de vida saudável, ele é muito individual, né? Pode ser pra cada pessoa uma coisa, né? Exato. E aí você, depois que você descobre o seu, você precisa buscar ajuda pra construir isso. Exato. E tem aquilo também, às vezes, realmente, o buraco é bem fundo. Então, a pessoa talvez sofreu um trauma, sofreu um abuso, e ela não lembra disso, às vezes, né? Ela tapou o buraco tanto que ela não lembra. Então, às vezes, tirar esse band-aid sozinho, de uma forma desassistida, pode ser perigoso até. Então, se você suspeita que tenha relação com alguma coisa assim, eu acho que é sempre bom você se encaminhar para um profissional. Gente, tem muito serviço gratuito, serviço com baixo custo, se a pessoa tem dificuldade de pagar. Tem muito profissional incrível, assim, a nutrologia é uma área muito legal para ajudar nesse tipo de tratamento com autoconhecimento. A gente tem psicologia, a gente tem outros milhares de tipos de terapia, né? E tem o que vai funcionar para cada pessoa, né? Tá. Ô, Fê, já então, a gente saindo dessa crise definitivamente, eu acho que respondendo à pergunta inicial, que é, dá pra ser natureba, saudável, espirituoso, etc, e ainda assim beber todas no rolê, eu acho que o que eu tô entendendo do que você tá me contando é que dá, contanto que seja com equilíbrio, né? Tipo assim... Eu acho que sim. E com individualidade, né? Você sempre se questionando. Isso tá no meu propósito? Isso tá, né? Propósito parece uma coisa meio... Abstrata, assim, né? Virou um clichê, né? Tipo, o que é propósito pras pessoas hoje em dia? Não tem muito... Mas, assim, propósito, eu acho, pra mim, tá? É a direção pra aquilo que você quer ser, pra vida que você quer ter. Isso tá no teu aspecto da vida que você quer ter? Isso tá naquele seu muralzinho dos sonhos, digamos Aquela assim? imagem que você tem, né? Do que Isso. seria essa vida. Não precisa ser uma coisa utópica, sabe? Não precisa ser, tipo, casa dos sonhos, carro do ano. Não, sabe? É algo como você quer se sentir na tua vida. Olhar isso no pequeno ajuda mais do que olhar no muito distante, né? Com certeza. É uma coisa que eu aprendi com a Ju Tessitori, que eu entrevistei também, que é... Às vezes você projetar pra daqui 10 anos essa felicidade, essa ideia de vida saudável, pode ser muito complicado, né? Porque tá longe da sua realidade. Se você projetar daqui 1 ano, né? Tipo, facilita. Tipo assim, daqui a 1 ano eu quero estar me alimentando melhor, eu quero estar... E talvez até mais concreto que isso, né? O que é se alimentar melhor? Com mais cores, mais legumes, mais vegetais, etc. E acho que daí fazer esse pacote, fechar esse pacote, né? Eu acho que até talvez, pensando aqui, colocar essa meta até envolvendo, por exemplo, o álcool, envolvendo rolê que vai te fazer dormir mais tarde, tudo isso. Talvez até quantificar, né? Eu fico pensando aqui pra mim, porque como vai tendo os eventos, você vai, né? E se envolvendo, até porque é triste você pensar que você tem que deixar de ir em algum aniversário, alguma coisa assim, porque você não tá, né? Então, talvez até ter essa quantificação de, tipo assim, tá... Acho que aí entra aqueles limites que eu falei pra você. Limite não é, tipo, não vou nunca em nenhum rolê. Mas vai ter um rolê, não preciso voltar 3 horas da manhã. Posso voltar meia-noite. Eu não vou deixar de ser menos amado pelos meus amigos por isso. Eles vão encher o saco no começo? Vão encher. Isso que eu ia falar. Mas é isso, é um compromisso com você. Eu acho que primeiro você tem que pensar em você, no seu compromisso, sabe? Sim. Com a tua saúde. Se isso é uma coisa que você acha importante pra você. Sim. Então, colocar pequenos limites. Tem rolês nos 4 fins de semana do mês. Eu preciso nos 4? Tá, se eu preciso, então eu vou ver como eu vou equilibrar outros dias da minha semana, como é que eu vou me cuidar pra não ficar tão acabada. Isso que eu ia falar, como é que se cuida pra não ficar... E quem quer? Tipo, tá bom, vamos assumir que eu sou uma pessoa que eu quero beber todo dia. Todo dia. Sei lá, dando um cenário bem hipotético, mas bem extremo, mas vai que tem alguém... Como que essa pessoa pode balancear? Sei lá, eu tenho sexta, sábado, eu gosto de encher a cara, eu gosto de acordar mega tarde, dormir, trocar o dia pela noite. Como que ao longo da minha semana eu posso balancear isso, se eu quiser? Tá. Então, acho legal primeiro falar um dado, assim, né? Que eu até falei pra ti, que existe uma calculadora da BVS Saúde, que é uma calculadora pra ver se você tá tomando uma quantidade excessiva ou uma quantidade ok pro teu padrão de idade, sexo. O que é a BVS? É uma base de dados. Depois a gente pode deixar eu deixo o link na descrição do episódio. E basicamente você coloca lá se você é homem, mulher, e quantas doses por semana você toma e o que é. Se é vinho, se é cerveja, se é destilado. E ele calcula se é uma dose ok, excessiva, média. Tá, com base... com base nas diretrizes da OMS, né? Tá. Mas basicamente é 14 doses semanais pra mulheres e 21 doses semanais pra homens. É bastante. Coisa? É bastante. Semanal? É duas bebidas por dia, assim, né? Pô,
É Caramba, bastante. OMS. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Sim. Nossa, não esperava, Fê. Que eu saiba, né? Eu pesquisei esse dado ontem, falar ali na calculadora. Mas eu sabia que isso era para vinho, né? Porque vinho tem os polifenóis, antioxidantes, que é bom pro coração, etc. Tem estudos que falam isso. Óbvio que você sempre vai ter na ciência estudos que falam uma coisa, estudos que falam outra. Contradições. Mas, contradições. Mas quando a maioria deles fala uma coisa, a gente geralmente tem um consenso daquele lado. Tá. Então, o que está sendo falado hoje em dia é dessas 14 doses femininas e 21 doses masculinas. Tá. Então, talvez começar com essa calculadora pode ser uma boa. Isso. Mas daí, voltando no que a gente falou sobre individualidade, é você ver. Talvez você bebendo 2 bebidas por dia não se sinta bem. Lógico. Talvez você tenha efeitos colaterais no teu corpo, por mais que as diretrizes não falem nada sobre isso. Tá. Então, pode ser que você seja uma pessoa mais avoadinha e você fique um pouco mais. Pode ser que tu tenha ansiedade e te cause mais ansiedade. Pode ser que se você esteja tentando emagrecer, isso dificulte o teu processo. Então, tem várias questões. E além, a gente tem que pensar, né? Eu penso como se a pessoa fosse interagente, né? Não Interagente só... que é paciente pra naturologia. Isso, só... Essa claquete. Isso. Então, tem que pensar se a pessoa também toma medicação, como é que é o sono da pessoa, como é que é a alimentação da pessoa. Tem um monte de coisas que entram no pacote. Isso, variáveis, assim, né? Mas você perguntou, posso virar à noite, etc., no final de semana, ainda assim, continuar sendo saudável? Eu acho que assim, pra mim, tá? Essa é uma opinião um pouco pessoal dos meus estudos, assim, mas a pior coisa que você pode fazer é não dormir. Porque o sono, ele é o regulador do teu corpo. Ele, assim, ele regula pra ficar tudo certo, pra você poder viver plenamente, é o sono, tá? Então, Sim. o sono, realmente, eu acho difícil abrir mão dele. E as pesquisas também mostram que não é legal compensar sono. Então, voltei 5 horas da manhã, eu vou dormir até meio-dia, tudo certo. Nossa. As pesquisas dizem que não tá tudo certo. Você Que não compensa sono. Principalmente porque à noite a gente tem a liberação de melatonina e etc. Entendi. Então, é complicado, tá? Tipo, não é que você não pode fazer nunca. Mas realmente entenda que isso vai ter consequências na tua saúde, principalmente a longo prazo. Tá. Então, eu acho que o que a gente pode fazer para minimizar essas consequências? Muita hidratação. Então, beber muita água. As pessoas têm essa crença de que, se você bebe água junto com a bebida, passa o efeito. Não é verdade. Só te hidrata, porque a bebida vai te desidratando. Tá. Então, beber muita água no rolê. Você comer bem antes de beber, né? Nada de beber de estômago vazio. Eu sei que tá todo mundo cansado de ouvir isso, mas, enfim, vamos repetir. É importante, vamos pecar pelo excesso. Isso. E cara, assim, as pesquisas têm mostrado muito toda essa questão da alimentação ocidental, quanto ela faz mal pra gente. Então, eu vou adicionar isso no pacote, que é basicamente uma alimentação rica em óleos que fazem mal, né? Ultraprocessados, pufas, né? Que a gente chama. Açúcar refinado, glúten em excesso, né? E aí, álcool em excesso, embutidos, carne, enfim. Tudo isso é em excesso, porque o que a dieta ocidental é? Ela é você comer isso todos os dias, em todas as refeições. Tá? Então, ao invés... Se você come assim, não se desespera também, não é o fim do mundo, né? É só começar a reduzir um pouquinho isso e aumentar os seus legumes, as suas verduras, o colorido do teu prato. Eu sempre falo assim. Tá. Até pra chegar no final de semana e poder já cá com um pouco mais de paz. Isso, assim, as pessoas, né, às vezes olham no Instagram e falam assim, tu come 100% saudável todos os dias da semana. E, gente, não. Ninguém Bom, tem gente que é muito. Tem gente que mas de novo é aquela rigidez que a gente falou, assim. Isso daí já acaba sendo ruim pra tua cabeça. Sim. Acaba sendo outros distúrbios daí, né? Ou às vezes a pessoa tem um nível de paz em relação a isso, que pode ser, né? Mas aí a gente aspira a chegar num momento assim, né? Mas eu acho que nem precisa, sabe? Porque às vezes, eu falo muito de afetividade na comida, assim. Às vezes aquilo é afetivo pra você. Eu sempre dou o exemplo de pizza, assim. Pizza pra mim é muito afetivo. Então, eu como uma pizza sem glúten, uma pizza diferente, uma pizza, né, saudável, assim, como. Mas não é a mesma coisa que comer uma pizza. Não é mesmo. Nossa, inventei de provar uma pizza vegana, achei horrível. Desculpa, veganos. A Fabi é vegana, inclusive, mas assim, eu achei horrível. Mas eu entendi. Porque não é o seu afeto, né? Entendi. Então, eu acho que vale muito mais a pena, ao invés de você ficar, né, se segurando, não vou comer, tô me reprimindo, não posso, blá, blá, blá. Eu passei muitos anos assim, Ju. Nossa, sabe? E isso sai pela culatra. Eu acho que isso é pior do que você ir lá um fim
fim de semana, juntar com seus amigos ou com a sua família comer uma pizza, sabe? Sim. Então, pra mim, o afeto, quando a gente fala de alimentação, é muito importante. Sim. Claro, não se deixe levar por todos os seus afetos. De novo, a questão do Do buraco, autocontrole. né? Mas também não se prenda tanto. É esse meio do caminho. É que eu tenho muito isso. Eu acordo no dia seguinte, de um dia que eu jaquei muito, tipo, bebi muito. A primeira coisa que eu faço é um chá de gengibre, que falam que chá de gengibre É legal. pode ser bom pra Pode. isso. E aí eu falo, não, aqui esse dia vai ser certinho, que daí pra compensar o dia anterior, dá essa... Dá essa equilibrada. Eu tento, não sei se Sim. ajuda alguma coisa. Olha, eu acho que o que funciona pra você, sabe? Pode ser... Claro, não é a melhor coisa não seria você acordar depois de um dia que você super jacou de bebidas, de comida, sem dormir, e aí comer um hambúrguer do McDonald's. Não sei se pode falar a marca, né? Mas... Não, pode, não tem problema não, McDonald's. Tá tudo certo. não é o melhor, porque o teu corpo tá em recuperação. Então, legal, o que você faz quando você tá se recuperando de uma doença? Você come melhor, você toma mais água, você come probiótico, por exemplo, né? Kombucha, hello. Kombucha. Ai, meu Deus. Então, é como se você tá cuidando da recuperação do teu corpo. Tá, Né? Você não vai fazer atividades também muito intensas, porque o teu corpo tá mais sensibilizado. tá. Né? Então, ter essa consciência, assim, de que eu fiz isso em sã consciência. Eu fui Sim. lá, bebi, me diverti, né? Vivi. E Fez agora... bem, eu acho que fez bem pro seu emocional. Eu acho que é legal pensar nesse equilíbrio também. Tem Isso. corpo, mas tem que pensar na sua cabeça também. Exato, exatamente, esse é o ponto. Tá. A gente não é só o nosso corpo, a gente não é só a nossa mente, a gente não é só o nosso espírito. A gente é tudo ao mesmo tempo. Então, essas partes se interligam, assim. Talvez uma coisa não faça tão bem pro teu físico, mas seja tudo pro teu Super- emocional. É legal pensar nesse e fazer esse joguinho pros dois se darem bem, né? Sim. Febs, acho que a gente saiu bem dessa crise. Acho que você deu vários passos legais. Primeiro essa autoconsciência e depois você fazer nesse acompanhamento, talvez, com um profissional. E pensar sempre nesse termômetro interno de, tipo, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô plena, eu tô conseguindo executar meu trabalho, eu tô conseguindo me socializar. Né? Todos esses pedacinhos do quebra-cabeça que podem ajudar nessa construção. E sempre acho que com alguém muito legal que possa te ajudar, se você tiver essa possibilidade. Até esses profissionais que você falou que de baixo custo, ou até serviços públicos de saúde que podem ajudar super, né? Com certeza. Aí vamos dar um oi pra crise alheia? Vamos. Eu fiz uma caixinha de perguntas, perguntando qual era a maior crise das pessoas. E eu vou trazer aqui pra você me ajudar a responder comigo. Maravilha. Então, a primeira aqui a pessoa falou que ela tem muita autocobrança, muita culpa contínua por tudo, amizades tóxicas, várias crises. Que eu acho que essa da amizade tóxica até tem a ver com o que a gente falou. De, tipo, você criar o seu ciclo social de acordo com isso. Mas, principalmente, autocobrança e culpa contínua por tudo. Acho que te passo a palavra, Fê, pra você me ajudar. Primeiro sobre isso da amizade tóxica, relacionamento tóxico. Eu acho que a primeira coisa... Eu não vou dar uma resposta, assim, pronta, mas por que você acha que essa amizade é tóxica? Se pergunta. Olha pra essa amizade e fala, o que nela me faz tão mal? Tá. E se ela me faz tão mal, por que eu ainda tô aqui? Eu acho que é muito de como você sai depois que você encontra a pessoa, né? Pode a ser. Ju Samara, que eu entrevistei ela também. Eu fico só trazendo, porque as meninas Tá trouxeram muito ligado tudo, muito. né? E ela falou muito disso, que ela reparava como ela saía. Se às vezes ela saía do encontro com alguém sugada. Sim. Isso pode indicar que a pessoa não tá, talvez Sim. nesse momento, sendo melhor pra você, né? E aí... Porque eu vou dizer assim, até pra mim, eu já tive pessoas na minha vida que eu achava que eram tóxicas, mas eu parei pra refletir, eu falei, será que eu não tô exigindo uma coisa dessa pessoa que ela não pode me dar? E aí eu acho que ela é tóxica por não corresponder à minha expectativa. Nossa, incrível. Então, é por isso que eu disse pra se perguntar. Pode ser realmente que a pessoa não seja uma amizade legal, não te faça bem. Ou seja uma pessoa legal, mas a combinação não combina, né? Combinação não combina. Lógico. Não dá match. Não dá match. Mas pode ser que não, pode ser que também tenha a ver com você. Eu acho que é muito do momento de vida, né? Que tem a ver com esse assunto Tem. que a gente falou da bebida. Porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa incrível, que você goste muito, mas ela tá ultra desalinhada com com os seus objetivos agora, nesse Exato. momento. Tipo, o jeito de vida que você quer ter. E aí, nesse processo, você acaba percebendo que isso faz mal pra você, não porque a pessoa... Porque acho que também a gente vilaniza, né? Fala relacionamento... Uma amizade tóxica. Você pinta ali um vilão horrível. A pessoa, tipo, ultra má. Sim. Todos os, né, que entram nessa caixinha do mal. Uhum. E às vezes ela só é alguém que não tá compatível com você naquele momento, Exato. né? E ela tá vivendo o processo dela, tá vivendo tanta coisa que a gente não deve nem saber o que tá acontecendo, né? Total. Então, nossa.
Às vezes alguém pode olhar pra gente e pensar da mesma forma. E ela não sabe do mundo que existe atrás da gente, né? É a última pra gente fechar. Tenho nem 20 anos e já sinto que eu tô perdendo tempo. Eu já vou recomendar o episódio sobre o tempo com a Jutta Sittori, que eu acho que vai falar muito, tocar muito nessa crise. Mas se você quiser deixar aí seu parecer, sua opinião. Então. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa. De achar que eu sempre estava atrasada, de que eu sempre demorei pra conseguir as coisas. E aí eu sempre fui muito de fazer tudo, de ir atrás de tudo. E isso me desgastou muitas vezes, sabe? Uhum. Então eu sinto que, tipo, eu cheguei em lugares que eu queria chegar muito mais pra frente e eu já cheguei neles, Tá, sabe? sim. Então, eu queria morar sozinha eu já moro. Eu queria crescer com o meu trabalho, eu cresci. Eu queria ter um relacionamento estável, eu tenho. Então, também, quando você chegar nesses todos os lugares que você imagina que você vai chegar, vão ter próximas etapas. Sim. Então, é aquilo, né? Você tá com pressa do quê, né? Eu, assim, se fosse dar um conselho, assim, pra essa pessoa cara, curte o processo. Porque você não vai ter 19 anos pra sempre, você não vai ter 20 anos pra sempre, né? Então, curte essa caminhada, isso que é o mais gostoso, aproveita. E como é difícil fazer isso, né? Muito! Tá o tempo inteiro se puxando pro presente. Tipo, tá, o que eu tenho agora, essa é a minha realidade e eu vou curtir ela. Sim. É isso, assim, a nossa cabeça acaba ficando muito acelerada, né? Eu sou uma pessoa com a cabeça muito acelerada e isso é muito positivo pro meu trabalho, né? Eu sempre tenho ideia, eu sempre tenho coisas pra fazer, eu sempre tenho novidades. Mas, ao mesmo tempo, é raro um momento que eu falo, nossa, eu tô feliz agora, no aqui e no agora, porque eu tô presente. Então, você tem que se puxar. Fez, obrigada por ter topado aparecer aqui. Obrigada Eu amei as dicas que você deu. Acho que o conteúdo na sua página continua pra dar mais ferramentas de como a gente fazer esse movimento. Se quiser, deixa seu arroba aqui de novo, só pra gente deixar. Sabi Tyminski, Tyminski. E é isso, me mandem mensagem lá no Instagram também, quem quiser continuar esse papo, quem quiser perguntar alguma coisa. Tem bastante conteúdo lá também falando sobre saúde consciente, como eu chamo, né? Que não é sobre excessos, não é sobre cortar as coisas que você ama, que você faz, mas é sobre entender o que é melhor pra você, né? Obrigada, Fez. A gente continua esse papo, então, lá nos nossos Instagrams. E até o próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.